Jai, Hare Krishna. Vamos começar hoje um estudo do Néctar da Instrução de Srila Rupa Goswami, chamado Padeshamrita em sânscrito. Então, esse Néctar da Instrução, ele tem como objetivo tornar a vida espiritual mais fácil para aqueles que desejam avançar no processo da consciência de Krishna. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu é o avatar adorado, é a encarnação de Deus que veio estabelecer os princípios devocionais ou a religião para a era de Kali. A era de Kali é a era da hipocrisia, da desavença, é uma era muito difícil de praticar vida espiritual. Então, Sri Chaitanya trouxe o processo de Bhakti, a desenvolver serviço devocional ao Senhor Supremo, ao Deus Supremo. O processo da nossa era é servir amorosamente a Krishna, o Deus Supremo. Então, Sri Chaitanya, ele deu 8 versos para orientar a vida espiritual dos devotos. De forma similar, seu discípulo, Rupa Goswami, ele escreveu Padeshamrita. São instruções para orientar a vida espiritual de seus devotos, de Chaitanya Mahaprabhu, a vida espiritual dos devotos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, esses versos, eles estão escritos no livro O Padeshamrita. E nós vamos começar a ler o primeiro verso e fazer um estudo sobre esse Upadeshamrita. O verso 1 do Upadeshamrita, eu vou ler primeiramente o sânscrito. Vacho vegam manasa krodavegam, jihvavegam udaro pastavegam, etam vegam jo vishareta dira, sarvam apimam pritivim sasishyati. Uma pessoa sóbria que seja capaz de controlar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira, os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é capaz ou é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Esse é o verso 1 de Rupa Goswami, do seu Padeshamrita. Agora vamos ler o significado de Srila Prabhupada. No Srimad Bhagavatam 6, 1, 9 e 10, Parikshit Maharaj fez perguntas relevantes a Shukadeva Goswami. Uma dessas perguntas foi: por que é que as pessoas se submetem à expiação se não conseguem controlar os sentidos? Um ladrão, por exemplo, talvez saiba perfeitamente bem que poderá ser preso por roubar e, na verdade, ele poderá chegar a ver um ladrão sendo preso pela polícia. Mas, mesmo assim, continuará a roubar. Adquirimos experiências pela audição e pela visão. Uma pessoa menos inteligente adquire experiência vendo, ao passo que uma pessoa mais inteligente adquire experiência ouvindo. Quando uma pessoa inteligente adquire experiência, ouve que nos livros de lei e nos shastras ou escrituras se diz que roubar não é bom, e quando ouve que um ladrão é castigado ao ser preso, ela se abstém de roubar. Uma pessoa menos inteligente terá primeiro que ser presa e castigada pelo roubo para aprender a parar de roubar.
Entretanto, um patife, um tolo, que pode ter a experiência tanto de ouvir quanto de ver, e pode até ser castigado, mas mesmo assim continuará roubando. Mesmo que essa pessoa se submeta à expiação e seja castigada pelo governo, essa pessoa se submeta à expiação. Logo que sair da cadeia, ela há de roubar outra vez. Se o castigo administrado na prisão é considerado uma expiação, qual é o benefício dessa expiação? Assim, Parikshit Maharaj indagou. Drishtashrutabyam jatpadam janam api atmanohitam karoti buyo vivasha prayastitam atokatam quatin nivartate badra quachicharati tatpunaha prayastitam atopatam mani kunjara sorachavat. Ele comparou a expiação com um banho de elefante. O elefante pode tomar um ótimo banho no rio, mas assim que sai da água, ele atira lama por todo o seu corpo. De que adianta então o seu banho? De modo semelhante, muitos espiritualistas cantam o Mahamantra Hare Krishna e, ao mesmo tempo, fazem coisas proibidas, julgando que seu canto neutralizará suas ofensas. Das 10 ofensas que se podem cometer enquanto se canta o santo nome do Senhor, esta ofensa chama-se Namno Balat Jasya Ripada Buddhi, cometer atividade pecaminosa apoiando-se no cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, esse significado é bastante longo de Prabhupada sobre esse verso. Portanto, nós vamos fazer o nosso estudo pausadamente. Vamos falar um pouco sobre o que Prabhupada comentou aqui, o que Rupa Goswami comentou, e posteriormente, amanhã, nós continuaremos explicando as outras partes do significado de Prabhupada. Então, o verso diz que nós temos que aprender, primeiramente, a controlar o nosso desejo de falar, né? Depois, as demandas da mente. A mente sempre está pensando, sempre está sentindo, sempre está desejando. Nós temos que aprender a controlar os nossos sentimentos, nossos desejos, né? As ações da ira, porque quando nós não conseguimos satisfazer os nossos sentidos, imediatamente vem a ira, ficamos irritados, né? Você às vezes está com fome, com sede, né? Ou às vezes você deseja ver uma coisa e seus olhos lhe impedem, ou tem alguma coisa que impede você de ver, aí você fica perturbado, né? Você pode, às vezes você está dirigindo o carro, né? E alguma coisa acontece que lhe incomoda, e você fica irado, você xinga. Então, isso são as ações da ira. Todas essas ações, elas perturbam o nosso coração, né? Às vezes você, assim, o seu estômago, você está com o estômago vazio, isso me perturba, né? E também, às vezes, a perturbação do desejo sexual. Você está desejoso de fazer sexo e você faz sexo e você fica mais perturbado ainda, né? Então, não resolve. A entrega dos sentidos aos objetos dos sentidos
não traz paz. A gente pensa que vai trazer paz, que vai se acalmar, mas os sentidos exigem cada vez mais. Né? Então, Srila Prabhupada, ele comenta, a primeira parte do comentário de Srila Prabhupada, ele traz uma pergunta de um grande rei, Parikshit Maharaj. Né? Ele pergunta a seu mestre espiritual, Shukadeva Goswami. Esse rei tinha se retirado para alcançar a iluminação espiritual e obteve um mestre espiritual fidedigno, um mestre espiritual autêntico. E esse mestre espiritual estava instruindo Parikshit Maharaj. O nome dele era Shukadeva Goswami. E uma das primeiras perguntas de Parikshit Maharaj, Shukadeva Goswami, é por que, né, um discípulo ele tem que perguntar ao mestre espiritual para tirar todas as suas dúvidas. Então ele perguntava por que as pessoas elas cometem atividades pecaminosas, elas são castigadas, elas veem que outras pessoas são castigadas também, né? E ainda assim continuam cometendo atividades pecaminosas. O que é que adianta você pagar, você sofrer, você ser castigado e depois continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo? Né? Então, Shukadeva Goswami, ele colocou, eu dei o exemplo, de é como um elefante que toma banho, né? Um banho bem tomado, na água do Ganges, ou então de um lago, e logo em seguida ele joga areia, joga terra, joga lama sobre o seu corpo. Então, o que adianta ter tomado banho? Né? Então, vemos que muitas pessoas, né, a Prabhupada comenta, devotos, inclusive, que cantam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, eles pensam que eles podem cometer algum tipo de atividade pecaminosa e cantar Hare Krishna e se aliviar das reações de seus pecados. Mas Prabhupada, ele comenta, ele chama a atenção de que esse canto é ofensivo. E um canto ofensivo não vai surtir efeito no seu cantador. Tá? Com certeza, cantar Hare Krishna, a gente se purifica de todas as atividades pecaminosas, alcançar um alívio das misérias materiais, mas se a gente cantar ofensivamente, isso não vai se manifestar adequadamente. Né? Não vai se manifestar de maneira global, total. E aí a pessoa vai perder seu tempo. Prabhupada também fala que algumas pessoas praticam algum tipo de processo religioso, austeridade, mas voltam a cometer atividade pecaminosa. Logo em seguida, as suas práticas religiosas. Então, o que Maharaj Parikshit ele está querendo com essas perguntas? Ela quer saber qual é a utilidade da prática espiritual, da prática religiosa, se as pessoas continuam cometendo pecados. Se as pessoas continuam cometendo as mesmas ações que cometiam, continuam com os sentidos descontrolados. Então essa é a intervenção dele. E essa é a primeira parte do significado desse verso do Néctar da Instrução. Nós todos que queremos vida espiritual, devemos procurar uma vida santa, uma vida pura. Mas a gente não consegue, a gente repetidamente consegue, uma e outra vez, se envolve em atividades pecaminosas. Atividades sem inteligência. Atividades tolas, atividades que não levam à vida espiritual. Né? E aí, como resolver essa questão? Essa pergunta vai ficar para a aula de amanhã. Então, na aula de amanhã nós continuaremos a partir dessa pergunta, nos próximos argumentos e exemplos dados por Srila Prabhupada. Muito obrigado, Hare Krishna, até amanhã.